A aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre bactérias e depois nós vamos falar especificamente das bactérias fitopatogênicas. As bactérias, elas são um grupo, dentro dos micro-organismos bastante conhecido. E de acordo com as bactérias em termos gerais, a literatura cita que nós temos mais de 1.600 espécies de bactérias conhecidas. Dentro desse total, no meio desse total, aproximadamente 100 espécies é que causam doenças em plantas. E nós vamos ver que dentro dessas espécies nós vamos ter cerca de dezenas que vão ser as mais importantes aí em plantas cultivadas. Mas qual seria a importância de uma bactéria fitopatogênica? Bom, nós temos culturas de valor econômico e normalmente as bactérias, devido ao seu potencial de se multiplicar por fissão binária, também os mecanismos, como nós vamos ver a seguir de sobrevivência, elas normalmente causam altas incidências e severidades, ou seja, atacam um número grande de plantas, causando muitos danos à planta e diminuindo o valor econômico. Outra característica é que a maioria das bactérias, como a gente já comentou, elas se disseminam pela água, por respingos d'água ou por mudas contaminadas, frutos contaminados, sementes contaminadas, e você vai ter então uma fácil disseminação. Não é tão boa comparável à disseminação dos fungos que se dá pelo vento, mas envolvendo principalmente propágulos de plantas, ou partes de plantas, se você não tiver uma boa fiscalização, isso acaba indo de uma fazenda para outra e acaba disseminando com rapidez. Dentro do campo, que normalmente está chovendo ou se tem irrigação, a disseminação de doenças bacterianas é muito rápida. E o último e mais, talvez, limitante dos fatores é que para mim controlar uma doença bacteriana, eu preciso de antibióticos, que são caros, são específicos, normalmente se usados por muito tempo, geram resistência da bactéria, como é o caso humano, que a gente já tem as superbactérias, e tudo isso em conjunto, a gente percebe que apesar de você ter talvez, dependendo da cultura, com certeza, um número muito maior de doenças fúngicas em relação a doenças bacterianas, as poucas doenças bacterianas que você tiver são de extrema importância. Vamos fazer a revisão então. Quem são as bactérias? São procariotos. Isso quer dizer, são células que não contêm aquela membrana envolvendo o núcleo, a carioteca, portanto não tem núcleo verdadeiro. Alguns autores chamam isso de nucleóide. O que seria o nucleóide? Um material genético, que é um DNA circular, único, difuso no citoplasma, sem nenhuma separação do citoplasma. Bom, normalmente são indivíduos unicelulares, com exceção das bactérias que causam doença em animais, do tipo cocos, que formam arranjos, streptococcus, estafilococcus e outros mais. As fitopatogênicas, elas são unicelulares, ou seja, cada célula compõe unicamente o seu indivíduo. E, como nós vamos ver adiante, a fissão binária é uma das principais maneiras de divisão da célula bacteriana, principalmente a que tem a importância fitopatogênica. O formato, nós vimos em aulas passadas, que podem ser variados, bastonetes, o coccus que eu acabei de citar, mas as bactérias fitopatogênicas têm uma característica em comum, elas têm bastonetes. Elas podem ser móveis ou imóveis, ou seja, bastonetes com flagelo ou sem flagelo, mas sempre bastonetes. O tipo redondinho esférico coccus nunca foi observado até então entre as bactérias de importância econômica para a fitopatologia. Apesar de ter várias formas que uma bactéria pode se dividir, brotamento ou mesmo separação da forma filamentosa, a fissão binária é a principal e a mais comum, e é a que nós vamos estudar. Então, nesse esquema, você vê que uma única célula, ela sofre uma clivagem, ela se divide em duas. E isso eu chamo de divisão, ou mais especificamente, fissão binária. Bem, e como que
o nosso primeiro ponto a estudar dentro de fissão binária é como que, através desse processo de divisão celular, né, da divisão dos procariotos, como é que ocorre o crescimento da população. Então, vocês têm que pensar o seguinte, né? A bactéria, para ela crescer, ela precisa se multiplicar. E é através da multiplicação das células bacterianas que a população cresce. E por que é importante estudar o crescimento de uma população? Bom, primeiro, né, você tem que saber, quando você está trabalhando com doenças infecciosas, em plantas ou mesmo em pessoas, em animais, muitas vezes, para ter uma diagnose, você precisa isolar esse agente causal. E você precisa saber quais são as condições em que a bactéria, no caso, consegue se desenvolver e se multiplicar. E assim, você fazendo esse isolamento, você consegue identificar e dar uma diagnose mais justa, mais concreta daquela doença que você está estudando. Outra situação onde a gente usa também o crescimento bacteriano é quando a gente estuda alguns antimicrobianos, por exemplo, substâncias como antibióticos ou inibidores de crescimento. Você coloca no meio de cultura, por exemplo, uma substância, um antibiótico que está sendo testado e coloca a bactéria e vai avaliando o crescimento bacteriano comparando com uma testemunha sem o antibiótico teste, né? Aí você vai ver qual dos dois casos a bactéria cresceu mais ou cresceu menos. É um primeiro teste, né, um pré-teste, para depois testar em plantas e animais e esse produto passar a ser comercializado. Bom, outra situação que a gente precisa tentar entender é que muitas bactérias, não exatamente as fitopatogênicas sozinhas, mas elas atuam na preservação de alimentos. Nós temos um grupo de bactérias que causa podridão de órgãos de reserva, podridão de frutos, né? E aí, o que eu tenho? Eu tenho que saber como que se dá esse crescimento para tentar estudar de alguma maneira como inibir esse crescimento e poder ter uma maior preservação dos alimentos. Quais são os estudos que, além dos estudos agrários, né, e biológicos, estão envolvidos nessa questão do crescimento bacteriano? Você tem a bioquímica, para tentar estudar os componentes que estimulam, né, ou que inibem o crescimento, a genética, principalmente percebendo a questão da mutagênese, né, e a biotecnologia, que é um ramo mais ou menos recente na ciência que tenta usar o crescimento bacteriano em prol da humanidade. Então, eu desenvolvo bactérias, por exemplo, que se alimentam de óleo derramado dos navios, né? Como é que se comportaria o crescimento dessa população, né, para poder se alimentar, entre aspas, desse derramamento de óleo? E depois, né, quanto tempo duraria? Qual seria a consequência? E outras situações nesse contexto. Nos slides anteriores, vocês viram fotos e esquemas demonstrando o processo da fissão binária. Agora, nós vamos fazer um estudo, né, um exercício, partindo de uma bactéria e considerando o crescimento dela durante um tempo de 24, 48 horas. Como que seria o resultado, né, desse crescimento? Então, nesse exercício, eu começo discutindo com vocês. Como que as bactérias se multiplicam? A gente já respondeu, por divisão ou fissão binária. O que é uma fissão binária? Fissão binária é um tipo de divisão em qual a célula se divide em duas metades equivalentes, ou seja, tudo que tem uma tem outra. O material genético se divide antes e se distribui. Você vai ter citoplasma, você vai ter ribossomos, membrana. Então, essa divisão é equivalente. O tempo em que uma célula se divide por fissão binária e se transforma em duas, vocês estão vendo aí no contexto, é chamado de tempo de geração. Definindo mais uma vez, o que é tempo de geração? É o tempo gasto
para uma bactéria se dividir por fissão binária e se transformar em duas equivalentes. Nesse slide, nós vemos o seguinte, né? Como que se comporta o crescimento bacteriano depois de 1 hora. Ou seja, eu considerei cada tempo de geração, ou seja, o tempo em que uma célula se divide, se duplica em duas equivalentes, de 20 minutos. E eu tive, nesse caso, 3 gerações, ou seja, uma célula depois de 20 minutos se transformou em duas, cada uma das duas depois de 20 minutos se transformou em duas, totalizando 4, e depois as 4 se transformaram em 8. Eu tenho, então, esse tipo de expressão através de um desenho, como mostrou na tela. Esse crescimento ele pode ser traduzido matematicamente na fórmula que vocês veem ali embaixo, onde x significa o número total de células que vão ser obtidos no final do processo. x0 significa o número inicial, que no nosso caso é uma célula. Quantas células começou o procedimento? Com uma. E 2 elevado a n está demonstrando que esse crescimento é um crescimento exponencial, sempre dobra. Portanto, 2 elevado a n expressa o crescimento exponencial e n significa o número de gerações. Como é que eu chego em n? Se eu somar 20 mais 20 mais 20, eu vou ter 60 minutos, que equivale a 1 hora. 60 minutos é o tempo total. Quanto que é o tempo de cada geração? 20 minutos. 60 dividido por 20 é igual a 3. Então, para minha fórmula dar certo, eu coloco x é igual a 1, que é o valor do x0, vezes 2 elevado a n, que seria 3. Se eu calcular esse exponencial, x é igual a 8. Então, eu não preciso desenhar as bolinhas para chegar à conclusão de que, partindo de uma célula, depois de 1 hora, eu tenho, considerando que o meu tempo de geração é 20 minutos, 8 células. Dando continuidade ao exercício, né? Aí, no caso, 1 hora é o que a gente acabou de fazer, nós teríamos outra situação. Então, como que o exercício é formulado? Sabendo que o tempo de geração dessa bactéria, Escherichia ou Escherichia coli, é de 20 minutos, partindo-se de uma única célula, quantas células bacterianas seriam obtidas a partir de 1 hora? Eu não preciso fazer as bolinhas, né? Então, eu falo assim, ó, em 1 hora de cultivo, eu considero que são 60 minutos. 60 minutos, se o tempo de geração, ou seja, o tempo de duplicar a geração é de 20, eu divido 60 por 20 e vou ter n igual a 3. Aí é só substituir. O exercício fala que começamos com uma única célula, então x0 é igual a 1. E o exercício fala o tempo de geração, capaz de eu conseguir achar o número de gerações. E aí eu tenho o número 8. Então, vocês viram que eu consegui responder sem fazer nenhum desenho de bolinha. E, testando esse mesmo propósito, como que seria esse número total de células bacterianas, nesse mesmo contexto, partindo de uma única célula, com tempo de geração de 20 minutos, só que não mais depois de 1 hora, mas sim depois de 2 horas? Muito fácil. Eu pego o tempo de 2 horas e transformo em minutos. Eu tenho 120 minutos. 120 minutos dividido pelo tempo de geração, que é 20, vai dar n igual a 6, ou seja, 6 gerações. Como eu parti de uma única célula, eu vou multiplicar 1 vezes 2 à sexta, que dá 64, o quê? 64 bactérias, 64 células bacterianas. X sempre é o número final total de células bacterianas. Agora vocês veem o mesmo exercício, né? Mas para mais tempo. Então, vocês veem que para 4 horas, para 3 horas, você vai ter um número total de 512 células bacterianas. Depois de 4 horas, esse número aumenta para mais de 4.000. Depois de 12 horas, esse número está 6,8, ou praticamente 7, vezes 10 à décima,
quer dizer que eu tenho 10 zeros. 3 vai dar 1000, mais 3 vai dar 1 milhão, né? Então, você vê, 7 milhões de células. E depois de um dia, 24 horas, esse número está praticamente 5 vezes 10 a 21, quer dizer, 21 zeros. Eu nem sei calcular, milhão, trilhão, quatrilhão. E se você tiver no Manual de Fito, se eu não me engano, volume 3, ele tem esse exercício e ele fala que depois de 48 horas, você teria uma quantidade de células que, se você multiplicasse pelo peso, seria microgramas, né? O quanto que pesa cada uma das células bacterianas, daria uma massa, né, de bactérias com um volume 4 vezes maior do que o volume da Terra. Para vocês verem, então, que o que significa um crescimento exponencial, né? Um crescimento exponencial é uma capacidade que micro-organismos têm, quanto menor eles são, mais rapidamente eles se multiplicam, né? De tomar um espaço por um pouco tempo, né? De criar um volume muito grande em pouquíssimo tempo. Isso daí tem uma história, uma raiz, né? Na própria, vamos dizer assim, definição de uma bactéria. Nós estamos falando de uma bactéria fitopatogênica, que você sabe que são poucas, né? Nós vimos lá entre a quantidade de espécies conhecidas, né? Mas você tem que ver que a grande maioria das espécies bacterianas são boazinhas, são decompositoras. E quando a gente fala em decomposição, esse processo tem que ser rápido, porque é a base da cadeia trófica, né? Da cadeia biológica. Então, eu tenho que ter uma decomposição rápida. Como que eu tenho uma decomposição rápida? Se eu tiver muitas células bacterianas. Mas talvez você tenha que ficar meio assustado com o slide anterior. Meu Deus, se em 48 horas eu tenho uma massa maior do que o volume da Terra, o que será de mim, né, quando a primeira bactéria entrar na minha garganta e começar a causar uma infecção? Isso quer dizer, então, que essa bactéria vai tomar conta do meu corpo, do planeta, do mundo? Não. O que a gente estava estudando é o que está representado nessa curva de crescimento, o item B. Então, você vai lá na legenda, está escrito fase exponencial ou logarítmica, ou também chamado de log fase, tá? É uma fase determinada onde o crescimento exponencial acontece. Por que que ela para, né? E a gente vê aí uma fase estacionária. Porque não existe um crescimento bacteriano, né, ou de nenhum ser vivo capaz de ser para sempre, né? Existem limitações. Uma delas é a questão do alimento, né, da energia. Para ela estar crescendo a esse nível exponencial, ela precisa estar sempre sendo abastecida do alimento para gerar energia para esse processo. Então, vai chegar uma hora que o substrato que ela está utilizando, quer seja uma matéria orgânica morta, no nosso exemplo anterior, né, vai terminar. Uma vez que o substrato termina, aí você tem a fase C, que eu chamo de fase estacionária, tá? Na fase estacionária, se você for ver, né, o eixo X e o eixo Y, né? Você tem log do número de bactérias, que é a seta virada para cima. E embaixo você tem o tempo em horas. Então, você vai ver, se você cruzar esses tempos, você vai ver que o número de células não aumenta em relação ao tempo. Vamos considerar que eu comecei, o meu máximo da fase log foram 1000 células. Durante a fase estacionária, o número final de células vai continuar em 1000. Pode ser até que 2 se multipliquem, 2 morram, o balanço final não vai aumentar o número de células. É por isso que eu chamo de fase estacionária. Nessa fase estacionária, o que está acontecendo? Provavelmente, o substrato, o alimento, está escasso. Então, uma bactéria consegue se multiplicar, mas as outras estão morrendo de falta de alimentação. E se não tiver nova disponibilidade de alimento, vai começar a fase D, que é chamada de fase de morte, tá? Que também é exponencial. Vai começar a morrer 2, 4, 8, 16, 32, 64 e basicamente pode terminar com a população bacteriana, porque assim como as pessoas,
Bactérias são seres vivos, celulares, a diferença é que são procariotos, mas eles dependem, né, de alimento e de energia. Uma exceção a essa regra é o caso das bactérias que produzem um esporo de resistência, chamado de endosporo. Então, quando a coisa está preta, quando está escasseando o alimento ou tem muito, vamos dizer assim, restos de células, dejetos, né, que prejudicam o crescimento, as células bacterianas começam a acumular, a concentrar o conteúdo dentro da célula e se transformam num esporo de resistência. Ele chama-se endosporo. Eu acredito que, por felicidade, esses endosporos, só algumas espécies, tipo Bacillus, Clostridium, é que têm essa capacidade de criar esse endosporo. E não são espécies que causam doença em plantas. Portanto, fique claro, né, que as bactérias fitobactérias ou fitopatogênicas, elas não têm a condição de produzir esporo de resistência. Assim, na ausência da biomassa, ou seja, do substrato, né, elas vão morrer exponencialmente, como mostra a figura D. Bom, Regina, você falou da fase B, que é a log fase, você falou da fase C, que é a fase estacionária, e falou da fase D, que é a fase declínio morte. Mas você não falou da fase A primeira fase, que lá embaixo está escrito como lag fase, ou também chamada fase de adaptação. Essa fase pode existir ou não. Como o nome fala, né, lag é uma adaptação, um espaço, um tempo, né? Seria o tempo necessário para aquela primeira célula, para aquela primeira população de células, se adequar ao ambiente onde ela entrou e começar a se subdividir, né, exponencialmente. Vamos dizer, ela veio de um ambiente onde a temperatura era diferente, onde a condição osmótica era diferente, onde a umidade era diferente. Então, nós precisamos de uma fase de adaptação até que o crescimento seja exponencial. Quando ela começa a crescer exponencialmente, por fissão binária, subentende-se que ela está adaptada ao ambiente. Bem, então, vocês viram que uma bactéria não cresce indefinidamente. É uma fase que tem essa característica exponencial. Mas, logo depois, à medida que o substrato está reduzindo, você vai ter uma fase estacionária e, se não tem mais alimento, vai declinar e morrer. A ideia da biotecnologia seria essa. Eu desenvolvo uma bactéria que coma ferrugem, por exemplo. Coma entre aspas, né? Ela tem a degradação da ferrugem. Aí, você colocaria numa mancha de ferrugem do seu carro, ela desenvolveria uma fase de adaptação, começaria a se subdividir e transformar essa ferrugem, né? Acabar com essa ferrugem. Isso demoraria aí, dependendo do tamanho da ferrugem, horas, né? Depois, o elemento ferrugem não tem mais, logo essa fase estacionária, o crescimento contínuo exponencial pararia, e na ausência da ferrugem, as bactérias naturalmente morreriam e se autocontrolariam. A ideia é muito legal, só que a gente tem uma bactéria, que é um ser vivo, que sofre mutações, né? Então, eu penso agora aqui nas minhas divagações. Se essa bactéria que foi desenvolvida para se alimentar de ferrugem mutasse e começasse a comer a lata, o alumínio, né? Já pensou o problema que seria criado, né? Na questão de manutenção, né, dos carros e tudo mais? Então, biotecnologia é um processo complicado. Você mexe com a genética, é quase como uma forma de você brincar de ser Deus, né? Você está criando situações e não sabe as consequências. O que eu mostrei para vocês foi o crescimento, chamado curva de crescimento bacteriano. Ilustrando o que eu acabei de falar anteriormente, nós teríamos aí o substrato em vermelho e a biomassa, que é a quantidade de células e seus produtos produzidos, né? Da metabolismo dessa população em crescimento. Então, vamos focar na biomassa e do substrato.
Vocês estão vendo que eles crescem inversamente proporcionais. O tempo em que a biomassa está crescendo, quando ela atinge o seu máximo, né, você vê que o substrato atingiu o seu mínimo. E assim que o substrato acaba, começa a também cair, né, a concentração da biomassa. Então essa é uma curva que explica que o crescimento exponencial ele é finito, com certeza. Eu tirei essa figura do Manual de Fitopatologia, não sei se foi na terceira ou quarta edição. Aqui está mostrando alguns exemplos de bactérias que causam doenças nas principais culturas, nas plantas cultivadas, né? Então eu começo com uma bactéria que tem o nome de Agrobacterium. Agrobacterium, principalmente a espécie Agrobacterium tumefaciens, rhizogenes, né? A tumefaciens, ela causa a famosa galha, né? Ou hérnia em alguns casos, mas a galha, ela é um tumor vegetal. É uma bactéria, como vocês estudaram anteriormente, além do DNA tem um plasmídio, e ela, nesse plasmídio, ela tem um gene, que eles chamam de gene TI, indutor de tumores. Então, quando ela infecta a planta, normalmente na região do colo da planta, aquela parte de transição entre a parte aérea e o solo, né? Através de um ferimento ela entra e ela libera o seu plasmídio. O plasmídio é uma porção de DNA, ele acaba sendo absorvido, né? Ele entra dentro da célula e esse gene TI induz a célula a se transformar, né, numa célula diferente e ela começa a crescer sem parar e a se multiplicar sem parar. Ou seja, ela se torna uma célula de um tecido cancerígeno, vira um tumor vegetal. Do outro lado, dentro de Agrobacterium, tem a Agrobacterium rhizogenes, que faz com que essas células, na verdade as raízes da cenoura, aumentem em grande quantidade, formando o que eles chamam de raiz em cabeleira. Em ambas as situações, você não tem morte da planta, mas você tem um desvio de todo o material fotossintetizado da planta, né? A produção da fotossíntese, ao invés de ser usado para a planta crescer, se reproduzir, é desviado para, vamos dizer assim, alimentar, entre aspas, um tumor. O que a bactéria ganha com isso? Um tumor é uma região onde tem muito crescimento, muito metabolismo e também vai ter muita disponibilidade de nutrientes e de água, que favorece a bactéria parasita. Embaixo de Agrobacterium você vê a bactéria Clavibacter, causando aí inúmeras situações, né? Desde uma podridão de batata, um cancro do tomate, uma mancha no fruto ou algum sintoma mais estranho que chama fasciação. Vocês vão aprender em fitopatologia. A ervínia, ela é uma bactéria, você vê que ela tem vários flagelos em volta dela, e ela causa, entre outras coisas, a podridão da batata, a podridão mole da cenoura, da batata. Você também tem algumas murchas, talo oco, requeimas, né? Mas principalmente as podridões são comuns, podridões com um cheiro muito ruim, o que eles chamam de odor fétido. Pseudomonas, vocês também estão vendo que ela tem desde manchas, né, até cancros, murchas. Xantomonas, entre os exemplos que estão aí, né, tem o cancro cítrico, né, que é uma doença muito importante nos citros. E, por fim, uma bactéria pouco comum, ela não é bastonetiforme, ela é filamentosa, né, você vê que é um filamento todo enroladinho, né, que causa alguns problemas na batata, mas não é muito comum, é bem raro. Então, vocês viram que entre as bactérias bastonetiformes, o que muda? Algumas têm flagelos, outras não têm flagelo. Uma tem um tufinho de flagelos, outra tem toda flagelos em volta de si. Mas a maioria são todas bastonetes e também, enquanto ao método de Gram, elas são consideradas gram-negativas. Uma outra situação também que interfere na capacidade da bactéria em causar doença é a cápsula. Nós estudamos em aulas passadas que, além da parede celular, algumas bactérias têm uma camada de açucarada, que são açúcares principalmente, e essa camada, além de proteção, tem a ver com a capacidade de causar doença de algumas bactérias. No caso das bactérias fitopatogênicas,
também tem a ver com a sobrevivência. Uma bactéria, por exemplo, como que ela sobreviveria no solo na ausência da sua cultura, quando ela não está mais, a cultura não está no campo, né? A cápsula é uma proteção contra a falta d'água, né, a dessecação, e também uma reserva de alimentos, já que ela é açucarada, né, ela é feita de glicose. E a cápsula também atua no processo de adesão, principalmente bactérias que acabam infectando as raízes. Essa camada açucarada faz com que elas se grudem às raízes e aumentem a capacidade de penetração. Bom, vamos falar um pouquinho de como que uma bactéria sobrevive e a importância de estudar isso. A sobrevivência é uma das fases do processo doença, daquele ciclo que envolve as relações entre patógenos hospedeiros. No último manual de fitopatologia, a quinta edição, no capítulo onde a gente estuda bactérias fitopatogênicas, eles começaram a introduzir algumas informações ligadas ao processo doença. Então, eu estou introduzindo aqui para vocês um dos processos que seria a sobrevivência. O que é a sobrevivência? É como o patógeno vive, entre aspas, né, na ausência do seu hospedeiro, né? Seria essa relação. Você tem um pé, por exemplo, de soja, que é atacado por alguma bacteriose, e quando você colhe a soja, essa bactéria, de alguma maneira, tem que desenvolver uma estratégia, um mecanismo para poder sobreviver. E esse processo eu chamo de sobrevivência. Estudando a sobrevivência, você normalmente tem condições de definir algumas medidas de controle. Vamos imaginar que a bactéria Ervínia, né, ela sobrevive no tubérculo, tá? Vamos considerar que uma determinada bactéria sobreviva em sementes ou em partes da planta. Como que eu posso fazer para evitar, né, que esse ciclo continue? Eu quero o ciclo da doença, eu diminuo a chance, né? Nesse slide eu estou mostrando para vocês que muitas vezes a minha bactéria fica na própria lesão, tá? Ela usa a planta hospedeira para ficar. Às vezes a condição não está muito boa, ela não está se multiplicando, por temperatura não está adequada, umidade não está adequada, mas ela sobrevive na lesão, tá? Ela pode sobreviver num fruto, ela pode sobreviver numa lesão do caule, tá? Ou seja, no interior dos tecidos da planta, você tem uma posição protegida contra um calor excessivo, um frio excessivo, e até mesmo uma exposição menor em termos de competição dos antagônicos, né, que estariam vivendo também dentro do contexto de competição biológica. Mais uma vez, mostrando o potencial que uma semente tem em carregar encarregar uma bactéria a nível, como eu falei para vocês, de disseminação, e também de servir de um local protegidinho para ela sobreviver enquanto a cultura não está no campo. Vocês viram que ela pode ficar dentro da semente, aderida, né, por fora da semente, ou num pelo, debaixo da capa, né? Nós temos várias situações em que a bactéria vai ficar junto com a semente. O fato dela estar junto com a semente mostra que a semente, além de ser uma forma de sobrevivência, também vai ser futuramente uma forma de disseminação. Concluindo, né, pessoal? Bactérias que causam doenças de planta, elas não têm muita facilidade de sobreviver no solo. O que é uma bactéria? É uma célula. No máximo, elas podem ter uma cápsula que a proteja, que é uma substância açucarada, né? Não mais do que isso. Elas têm que procurar um localzinho escondidinho, algum local mais protegido para conseguir sobreviver. Quer seja um resto de cultura, quer seja uma semente, quer seja algum local que tenha uma característica para elas. Mas, normalmente, elas vão ficar nos frutos, nas sementes ou na própria planta doente. Isso é especificamente verdade para aquelas bactérias que não ficam dentro da planta, né? Por exemplo, uma CVC, um greening,
as bactérias estão dentro do xilema, dentro da floema, quer dizer, lá elas já estão protegidas. Mas imagine uma bactéria que está causando uma lesão na superfície da folha, ou um cancro na haste, né? Ou uma podridão de raízes. Então você vai ver que no solo ela tem esse problema, mas ela tem estratégia para resolver isso. As bactérias que causam murcha, por exemplo, podridão mole, ou aqueles tumores que eu mostrei para vocês, né? São bem mais adaptadas e sobrevivem melhor, porque elas estão dentro do hospedeiro. Para causar murcha, está dentro do xilema, tá? Para causar uma podridão mole, está dentro do fruto. Para causar um tumor, ela está lá dentro do tecido em que está sendo desenvolvido o tumor, né? E o maior problema é quando a bactéria está fora. E nessa situação, normalmente o que acontece? A cápsula pode ajudar em algumas situações, ou ela procura um localzinho para se proteger. Normalmente, né, uma semente, um bulbo, um tubérculo. E tem também o próprio resto de cultura, que não deixa de ser uma forma dela não ficar tão, vamos dizer assim, exposta, né? Porque quando o resto de cultura acaba, aí sim começa a exposição e até mesmo o ataque e competição com os antagonistas do solo. Para terminar, uma outra forma de sobrevivência que as bactérias têm, muito estranha, mas real. Essa parte cor-de-rosa que está em volta da raiz da plantinha, eu chamo de rizosfera ou rizoplano, seria a região que envolve as raízes. As raízes, elas exsudam substâncias, né? Normalmente, que tipo de substâncias? Açucaradas, água, né? E algumas bactérias se especializaram em viver em volta dessas raízes. Então, o sistema radicular, esse rizosfera, essas bactérias ficam juntinhas às raízes, vivendo desses exudados da raiz. E uma coisa interessante, não precisa ser a planta hospedeira. Então, vamos supor que você tem uma bactéria que causa doença no tomate, né? Murcha do tomateiro. Quando você colhe o tomate, essas bactérias migram, sendo bactérias de solo, e acabam vivendo na rizosfera de outras plantas não hospedeiras, até mesmo algumas plantas daninhas. Isso confere aí uma sobrevivência um pouco maior no solo. Então, essas bactérias que têm essa característica, elas têm um ponto a mais em termos de sobrevivência. Bem, aqui então está mostrando alguns trabalhos científicos que estudaram exatamente isso, né? A capacidade que algumas bactérias têm de ficarem sobrevivendo em volta das raízes de algumas plantas. Resumidamente, pessoal, né? Eu só gostaria de deixar então claro para vocês que esse material está no Manual de Fitopatologia, volume 1, terceira, quarta ou quinta edição. É o capítulo das bactérias, né? Especificamente, eles dão uma introdução sobre bactérias e já entram diretamente nas bactérias fitopatogênicas. Vocês estudem a parte de anatomia, né? Do que como que é a célula bacteriana, né? A estrutura da célula bacteriana, da parede celular, da membrana. Depois vocês veem a aula de hoje, que é a parte da curva de crescimento, como é que se multiplica a célula. Alguns exemplos de bactérias que causam doença em plantas, isso é importante estudar. E esse lado fitopatológico, né, que a gente deu uma introdução, de como que uma bactéria se dissemina, como ela sobrevive, né? E, resumidamente, a bactéria, ela consegue se disseminar preferencialmente por gotículas de água. A água é muito mais importante do que o vento, porque a bactéria produz um pus, lembra? Um pus bacteriano que o vento não consegue liberar, né? Dissolver. E a longa distância você vai ter sementes ou partes da planta, como tubérculos, partes propagativas da planta. Em termos de sobrevivência, você vai ver que ela sobrevive no próprio pus bacteriano, numa lesão na própria planta, ou, como a gente falou, em parte da planta, numa semente ou no tolete. E, em último caso, você também tem as bactérias parasitas facultativas, que conseguem viver em restos de cultura, e esse último caso das bactérias que conseguem viver na rizosfera de plantas mesmo não hospedeiras.